Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindas ao nosso Clube do Livro Mira da Independência. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira, ensino finanças além das planilhas. Gente, mil desculpas por essa cara aqui, mas a rinite atacou de tal maneira, tô bem caidinha hoje. Mas a parte importante vai acontecer, que é a leitura do nosso livro, tá? Então, bora lá para ler o nosso livro de hoje. A gente vai para a página 60. Então, ontem nós estávamos falando sobre a crise na Argentina, né? Tudo que aconteceu em 2001, tá? Aí vem a dica. Cada crise gera uma oportunidade. E as crises sempre vão existir, porque a economia é cíclica e vai de baixo consumo, redução da inflação, crescimento econômico. Aumento do consumo, aumento da inflação, desaceleração da economia. E aí vai ser sempre esse ciclo, tá? Então, ai, nossa, nós estamos na crise. Nunca teve uma crise assim. Mentira, já tivemos várias crises, gente. Tá tudo bem, sempre tem. É um ciclo. Vamos lá. No início dos anos 2000, eu ainda não investia em bolsa. Estava focada em trabalhar, estudar e ir investindo em renda fixa, o que eu conseguia juntar. Eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre macroeconomia, mas ainda assim insisti em ler tudo o que podia, pois sabia que em algum momento toda aquela bagagem acumulada começaria a fazer sentido na minha cabeça. A combinação de inúmeros fatores macroeconômicos fez a Bolsa Brasileira fechar em 2001 com menos de 14 mil pontos. Eu nos esgrudava os olhos do caderno da economia dos jornais. Não porque fosse o investidor, mas porque sabia que ali estava uma rica fonte de aprendizado que faria toda a diferença na minha jornada futura. Os meus professores falavam muito sobre leia o caderno de economia, leia o caderno de economia, mas eles nunca me explicaram o porquê. Se eles tivessem me explicado, talvez eu leria com mais convicção. Eu lia na época o caderno de economia, e lia bastante. Hoje, eu sigo alguns economistas do TikTok. E aí, quando deu aquele boom do preço dos legumes, das verduras, e estava todo mundo desesperado, eu falei, gente, isso já era previsto. Capítulo 4. A pergunta que mudou tudo. Durante a faculdade, descobri uma nova vocação que eu nem sequer tinha cogitado até então: lecionar. Eu sempre fui apaixonado por estudar e compartilhar conhecimento com as pessoas, mas não pensava nisso como vocação. Quem vem da pobreza, como eu, desde cedo, aprende a dividir as coisas com quem tem menos. Dividimos a comida, as roupas, os poucos bens que possuímos e dividimos também o que sabemos. Em comunidades carentes, onde a solidariedade é uma forma de resistência, é muito forte esse espírito de grupo. Inclusive, lembro de várias pessoas da comunidade ajudando meu pai a virar a laje da reforma da casa, até que então era somente de telhas. Depois do mutirão, todos comeram moela com rodelas de pão francês embaixo da árvore que tinha nos fundos do quintal. A solidariedade sempre esteve muito presente na minha vida, tanto para dar quanto para receber. Desde cedo, meus irmãos e eu aprendemos com nossos pais a importância de compartilhar, assim como aprendemos também com eles o valor da educação. Então, para mim, era natural. Se eu sabia algo que podia ser útil para outra pessoa, por que não compartilhar o conhecimento? Não canso de repetir. O conhecimento se multiplica quando é dividido. Hoje, se eu pudesse dar uma dica sobre vocação profissional, seria essa: observe com carinho e atenção quais são as coisas que você faz com naturalidade, sem esforço. Perceba quais as atividades que você faria
independentemente de estar recebendo ou não por isso. Essas coisas provavelmente são parte de sua essência, são a sua vocação. Comigo foi exatamente assim, mas só comecei a ver isso com clareza na faculdade, ainda no primeiro período. Um dia, apresentando um trabalho de língua portuguesa, a professora Natalina Sinegaglia, que ainda hoje segue como professora e coordenadora da Universidade Estácio de Sá, elogiou minha performance ao final da apresentação e perguntou se eu já tinha pensado em dar aula. Minha primeira reação foi de espanto, pois eu nunca havia cogitado tal hipótese. No entanto, a professora Natalina me estimulou e comecei a lecionar na Estácio pouco tempo depois. Primeiro numa parceria da universidade com a Telemar, no curso técnico que qualificava profissionais da área de tecnologia. Eu vou parar aqui. Eu vou pegar um gole de café enquanto você está curtindo e está compartilhando esse vídeo, né? Porque lembra, quando a gente divide, a gente multiplica. Então, bora dividir? Vamos lá. Conforme ganhava mais confiança em sala de aula, percebi que aquilo era muito significativo para mim. Eu era realmente um educador. Quando eu concluí a faculdade de telecomunicação, eu já sabia que a profissão de educador fazia parte do meu DNA e decidi continuar na Estácio, cursando a pós-graduação em pedagogia empresarial. Ó, que legal! Pedagogia empresarial. Eu tenho um primo meu que ele é expert nessa área. Mas eu nem sabia que existia pedagogia empresarial. Se valer como pedagogia, é essa que eu vou fazer. A partir daí, eu comecei a unir minha vocação e habilidade com finanças para realizar alguns projetos sociais. Eu me tornei voluntário na ONG Junior Achievement, dando aulas de empreendedorismo e participei de atividades do projeto social que um amigo, Alexandre Salgado, realizava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na sequência, me tornei docente na própria Estácio, também nos cursos de tecnologia e, posteriormente, na Unigran Rio. Então, olha só, o cara trabalhava em telecomunicações, aí ele começou a dar aula em parceria com a empresa onde ele trabalhava com telecomunicações. Mesmo estudando, mesmo trabalhando com telecomunicações, o que ele foi fazer? Foi auxiliar uma ONG. Para quê? Para multiplicar o conhecimento para mais pessoas. Entende? Fazendo uma pós, ele continuou estudando e ele continuou multiplicando. O que eu estou chamando a sua atenção é aí. Você está multiplicando o seu conhecimento para os próximos? Seja você falando, seja você compartilhando esse vídeo, né? O que você está fazendo para as pessoas ao seu redor ou aquelas pessoas que você nunca viu, mas que está precisando daquilo que você sabe hoje? É sobre a gente sair um pouco da nossa caixinha e olhar para o nosso redor. E aí, você pode ver, aí ele continuou dando aula em ONG, e aí ele começou a se tornar docente lá na Estácio. Primeiro no curso de tecnologia, que era no que ele tinha conhecimento. E depois na outra universidade. Entendeu? Era uma época que não parava para nada. Trabalhava durante o dia na Telemar, dava aulas de tecnologia e projetos de telecomunicações para fazer renda extra, e o tempo livre eu dividia entre trabalhos voluntários e o estudo sobre o mercado financeiro. Entendeu? A gente consegue criar tempo quando algo é essencial para nós. E é por isso que eu falei para vocês do desafio dessa semana, para vocês colocarem por que vocês desejam essas coisas. Porque é isso que vai te auxiliar a você criar tempo para tornar todas essas coisas realidade. Alguns anos depois
que saí da universidade e comecei a namorar a Marta, que hoje é minha esposa e mãe das minhas 2 filhas, Beatriz e Alice. Quando o namoro começou, em 2005, nossa, eles já fizeram 21 anos. Já nos conhecíamos havia pelo menos 7 anos, só que virtualmente. E olha que ainda nem existia Tinder. Eu e Marta nos conhecemos numa sala de bate-papo do UOL por volta de 98, uma época que não existia WhatsApp ou redes sociais de forma como conhecemos hoje. Era o início da internet e o que existia era o ICQ e o bate-papo do UOL. Até mesmo o MSN e o Orkut só surgiram em 99. Eu tinha computador em casa, mas nessa época eu havia me destacado muito no serviço de atendimento da Telerge, então fui promovido para o atendimento online. Dessa forma, eu ficava o dia inteiro no computador e com acesso à internet. Era o serviço... ele não tinha computador em casa ainda, tá, gente? Era um serviço ainda em fase embrionária, utilizado por poucas empresas. Então era raro o dia em que eu tinha mais do que meia dúzia de atendimentos a registrar no sistema. Com isso, eu passava boa parte do tempo ali, aguardando chamados dos clientes. Acontece que a internet daquela época não era esse mar de informações que conhecemos hoje. Havia alguns sites de buscas, como o KD, o Acela Vista e o Aonde. E no final de 98 foi lançado o Google. Mas a produção de conteúdos ainda era bem incipiente. Sem ter muito o que fazer na internet, eu entrava nas salas de bate-papo do UOL. E foi assim que, numa tarde de 98, na sala Rio de Janeiro, 37, Marta e eu começamos a amizade que atravessaria quase uma década, até que finalmente se tornaram um relacionamento amoroso. Contudo, até que essa amizade se transformasse no relacionamento de nossas vidas, muita coisa aconteceu. Foi o período em que eu acumulei boa parte dos conhecimentos que bem depois me transformariam no investidor que sou hoje. E aí, a gente vai para o capítulo 5. Nada é do dia para a noite. Não foi simples a jornada até o ponto de me sentir seguro o suficiente para me lançar a renda variável e depois me tornar um investidor profissional. Foram anos de estudo autodidado, bem numa época em que ainda não havia educação financeira gratuita e online, como existe atualmente no YouTube ou nas redes sociais. Essas plataformas sequer existiam. Além de treinar no simulador do Folivest, eu recorria aos livros, cadernos de economia dos jornais, trocava informações com meu tio Carlinhos e as pessoas do mercado com quem conseguia contato. Em casa, o tema finanças não era presente. O histórico de minha família é exatamente o mesmo da maioria das famílias pobres. Só conversávamos sobre dinheiro para falar da falta dele e de como conseguir pagar as contas do mês. Então, minhas incursões pelo mundo dos investimentos começaram um tanto solitárias. E enfrentei inúmeros desafios, mas isso nunca foi um problema. Ao contrário, cada barreira transposta serviu como combustível para buscar mais conhecimento e seguir avançando. Eu simplesmente não tinha tempo para ficar reclamando dos percalços. Eu tinha uma meta clara e sabia que cada minuto era importante para evoluir. Hoje, olhando para trás, vejo que as fases pelas quais passei contribuíram para treinar meu olhar para as oportunidades de mercado. Um exemplo disso foi tudo que aprendi como empreendedor. Antes de me tornar sócio de empresas por meio de compra de suas ações, investi na minha própria empresa. E as lições que tirei disso são úteis até hoje. Na década de 2000, meu aprendizado sobre educação financeira aconteceu na prática. Todos os dias eu arriscava a pele e aprendi a fazer a gestão desses riscos. Ainda na universidade, abri minha primeira empresa com 2 colegas de curso, a ELM Telecomunicações. O nome era um acrônimo de Eduardo Levi e Marcelo. Pouco tempo depois, saí dessa sociedade e abri outra empresa, junto com meu irmão, Leonardo, dessa vez com foco educacional,
para ensinar sobre projetos de tecnologia dentro de empresas e universidades. Nenhuma das duas empresas me deu dinheiro, mas a experiência adquirida na gestão de ambas vale mais do que qualquer coisa. Então, assim, se você ainda está presa daquele empreendimento que você fez, daquela empresa que você abriu, daquela sociedade que abriu e que não deu certo, que não te devolveu dinheiro, comece a olhar para os aprendizados que você teve ali. O quanto valioso, o quanto isso te transformou. E não de uma maneira que te pare, de congele, mas de uma maneira que isso contribua para que você seja uma pessoa que vai criar mais e vai criar diferente. Sabe? Tem muita gente ainda apegada ao passado, ao que deu errado, ao que não funcionou, sem olhar os aprendizados que teve ali. Eu te chamo para você ter esse novo olhar. Vamos continuar a nossa leitura. Essas duas experiências iniciais como empreendedor sedimentaram o caminho cujas lições me ajudam até hoje em cada novo empreendimento ao qual me lanço. E não tem sido poucos dos anos 2000 para cá. Algo que eu tinha muito claro nesse tempo era que precisava fazer tudo de forma planejada. Não podia ser apressado. Eu vou dar uma pausa. Eu nem preciso falar, gente. Tá? Você que tá achando que você vai enriquecer em 2 dias, em uma semana, 3 dias, você viu o que ele falou? Planejamento. Você que abriu uma empresa e achou que ela ia te salvar da noite para o dia? Planejamento. E a outra palavra muito, muito, muito importante. Não seja apressado. Ai, mas a fulana falou que estourou com o vídeo tal. Não seja apressado. Mas ciclano enriqueceu em 4 anos. Não seja apressada. Respeite seu tempo, respeite seus limites, respeite a sua história. Entendeu? Ai, mas eu já tô com 45 anos, 50 anos. Não seja apressado. Vamos lá. Eu queria ter dinheiro para investir. Mas como minha renda era pequena e eu precisava ajudar no orçamento doméstico, era necessário fazer dinheiro. Por isso, contive o ímpeto de ir muito cedo para a renda variável e me mantive nos investimentos conservadores de renda fixa, focado em minha energia em 2 coisas: fazer renda para acumular a acumulação por meio de empreendimentos e seguir estudando a bolsa de valores, pois sabia que isso era uma etapa importante do meu plano de longo prazo. Vou explicar qual era o meu raciocínio nessa fase, pois sei que isso será especialmente útil se você estiver começando a investir agora. Eu sabia que, por melhor que fosse a rentabilidade obtida em algum investimento, o grande percentual sobre o pequeno volume de dinheiro continuaria sendo pouco dinheiro. Sendo assim, era muito mais importante dedicar meu tempo e minha energia para gerar renda, mesmo que naquele primeiro momento tivesse que manter na renda fixa tudo que conseguisse acumular. Afinal, quanto maior o volume de dinheiro, maior o efeito dos juros compostos sobre ele. No box explicativo desse capítulo, falo brevemente sobre juros simples e compostos, para que você visualize melhor o funcionamento deles. Como esforço para gerar renda extra ainda era muito grande e tomava quase todo o meu tempo, eu não poderia colocar o meu dinheiro em risco para aprender renda variável na base da tentativa e erro. Qualquer perda naquela fase significaria retroceder muitos passos e eu não queria isso. Dessa forma, optei por rendimentos menores, em tipos de investimentos cujos ativos eu já conhecia, aumentando assim tijolo a tijolo minha acumulação, até ele estar mais bem preparado para iniciar a renda variável. O sucesso no mercado financeiro é uma combinação de habilidades técnicas, observação, paciência e timing. Aprender a lapidar isso e controlar o emocional é trabalho de uma vida, mas garanto que vale a pena. Você viu o que ele falou? Ó,
Controlar o emocional, gente. Você vai ver o seu ação caindo, seu dinheiro diminuindo. Mas se o seu emocional está controlado, você sabe. Isso que está caindo é o momento de eu comprar. Para quando subir, eu vender, se eu quiser. Juros reais versus juros nominais. Juros nominais refere-se ao valor que efetivamente será recebido além do capital inicial investido. Trata-se, basicamente, do quanto o dinheiro vai crescer. Muita gente se apega exclusivamente a esse número para avaliar se o investimento é bom e rentável. Mas isso é um equívoco, pois é necessário levar em conta as despesas envolvidas no referido investimento, como taxas bancárias ou de corretoras, taxas de administração e performance, impostos sobre o rendimento, tempo que o dinheiro fica retido e etc. É muito mais importante para o investidor entender quais são os juros reais, pois esses sim são os seus ganhos efetivos. Juro real corresponde ao seu ganho nominal, descontada a inflação do período. Por exemplo, suponhamos que um determinado investimento pagou 12% ao ano e a inflação neste mesmo período tenha sido 7%. Para sabermos o juro real, o cálculo é: juros real é igual 1 mais o juro nominal, dividido por 100, dividido por 1, inflação, dividido por 100. Tá. Usando o nosso exemplo, o juros nominal é de 0,12. A inflação é de 0,7. Sendo assim, o nosso juros real é de 4,672. Você viu que não é 7 menos 12. 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daria um 5. Não, é 4,67%. Ou seja, a aplicação pagou efetivamente 12% sobre o valor investido. Mas o ganho real, visto que teve a inflação, é de 4,6%. Isso é muito, muito, muito importante você analisar sempre em algo que você quer a longo prazo. Qual que é os juros que vai estar lá? Entendeu? Tem como você fazer uma projeção. Juros simples versus juros compostos. Juros compostos. Conceito econômico utilizado para especificar a incidência de juros sobre juros. Por esse critério de remuneração do capital, a taxa sempre incide sobre o valor imediatamente anterior, o que amplia exponencialmente os ganhos se comparado aos juros simples, que por sua vez são uma taxa percentual definida previamente e que incide somente sobre o capital inicial, dentro de um período predefinido da operação financeira. Aqui no Brasil, todos os cálculos são feitos a juros compostos, e isso é algo muito importante de entender, pois interfere diretamente nos rendimentos dos ativos ou no valor de dívidas que uma pessoa possui. Saber calcular a incidência de juros vai te ajudar a alavancar os rendimentos, reduzindo assim o tempo necessário para atingir suas metas. Se você deseja aprender os cálculos em detalhes, sugiro que visite o meu canal no YouTube e confira as aulas do Mira no Básico. Lá, você vai encontrar uma aula de matemática financeira para iniciantes, com mais de 2 horas de duração, no qual aprenderá o passo a passo desses cálculos. E como ele disse no início do livro, gente, hoje tem muito material gratuito para você aprender. Dica: os juros compostos podem ser replicados na renda variável, quando você reinveste os seus dividendos. Mas vou falar sobre isso mais tarde. Além do superpoder dos juros compostos, o poder de aporte faz toda a diferença, principalmente se você puder aumentar ano a ano o valor destinado aos seus investimentos. Esse aumento do aporte gera um efeito turbo nos seus juros compostos e facilita muito as coisas. Se a minha ideia era acumular recursos, o caminho era seguir o que eu já vinha fazendo: empreender.
E assim, em 2007, abri minha primeira loja de equipamentos de informática no bairro de Jacarepaguá. Você viu que ele está falando muito sobre renda extra, porque para criar uma renda para investir. Então, minha amiga, se você falar não tenho dinheiro para investir, o Bira está te falando aqui: renda extra, renda extra, renda extra, renda extra, renda extra. Pode ser com o Mary Kay, com o Boticário, vendendo meias, fazendo docinhos, renda extra. E o dinheiro do lucro dessa renda extra vai para investimento. Como todas as coisas que faço, tudo foi planejado criteriosamente para não haver erros ou perda de dinheiro que era contado. O planejamento que permitiu empreender mais uma vez começou bem antes, em 2004. Naquele ano eu havia sido demitido da Telemar por perseguição da diretoria, que não gostou que eu tivesse registrado na Anatel uma reclamação sobre o telefone da minha casa estar sem funcionar havia 3 meses. Quando a demissão aconteceu, eu já tinha uma reserva de emergência, que me permitiu agir sem pressa até conseguir um novo trabalho. Então, gente, ele não era só dependente do FGTS, né? E do seguro-desemprego. Ele tinha uma reserva de emergência. E isso ajudou ele a ter tranquilidade para planejar o que ele iria fazer dali para frente. É essa a importância da reserva de emergência. Você sai desse desespero atirando para todo lado e você começa a ter calma para decidir qual será o seu novo passo. Tem gente que aproveita esse momento e pega a reserva de emergência e usa para estudar para o concurso para ganhar mais, entendeu? Então, a reserva de emergência, ela é libertadora. Vamos continuar. Aqui, mais um aprendizado na prática. Tive a oportunidade de experimentar a sensação boa de ter autonomia para fazer escolhas, pois tinha tranquilidade financeira para seguir, fazer as coisas do meu jeito e sem desespero. Eu tenho que arranjar emprego, eu tenho que arranjar emprego, eu tenho que... Eu não tinha desespero. As contas já estavam pagas pela reserva de emergência. Com a segurança da reserva de emergência, garantir o pagamento das minhas despesas fixas, pude passar algum tempo me dedicando aos estudos de finanças e ao voluntariado, e um projeto social chamado COM, Centro de Oportunidades Meritiense, em São João do Meriti, onde dava aula para jovens da periferia. Além do trabalho voluntário, também trabalhei na coordenação de campanha eleitoral do candidato a vereador Alexandre Salgado, o amigo e ativista social da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ligado aos projetos sociais em que eu era voluntário. Foi quando eu pude conhecer um pouco dos bastidores da política. Alexandre não ganhou a eleição, mas eu ganhei conhecimento suficiente para nunca inventar de me meter com a política. Mas fato é que trabalhar na campanha foi uma forma de fazer renda extra. Eu não gosto de política. Gosta de dinheiro? Vá fazer sua renda extra. Aproveita. Ao mesmo tempo, me desafiar a realizar algo novo e fora da minha zona de conforto. Sempre um excelente exercício para manter a mente aberta. E só tive a oportunidade de conhecer outras atividades fora da minha bolha e pessoas com outras perspectivas, porque, no momento em que me vi com tempo livre para isso, tive como me bancar por um tempo. Essa é uma lição importante para guardar. Em hipótese alguma, abra mão de ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é o colchão financeiro que você precisa ter para momentos urgentes ou imprevistos. É aquele dinheiro que você guarda todo mês, um pouquinho, em um investimento de renda fixa com liquidez diária.
Ou seja, uma aplicação que você possa sacar a qualquer momento que necessite. Pode ser Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, um fundo DI simples ou até uma conta remunerada. O foco dessa reserva não é a rentabilidade, mas a praticidade de poder usar o dinheiro de imediato, caso necessário. Hoje em dia, é possível manter uma reserva de investimentos de renda fixa que remuneram 100% do CDI. Quanto ao tamanho dessa reserva, não há exatamente um padrão, pois cada pessoa tem suas necessidades específicas. No entanto, há uma regrinha prática que pode servir como referência inicial, até que você mapeie seu perfil e necessidade. Em linhas gerais, o valor acumulado de sua reserva de emergência deve ser equivalente a 6 vezes o seu custo de vida mensal, caso você tenha um trabalho formal, e 12 vezes o seu custo de vida, caso você tenha uma atividade autônoma. Há algumas variáveis a considerar na constituição dessa reserva. Por exemplo, se você não paga aluguel, tem plano de saúde, seguro de carro, enfim, se os riscos mais comuns estão cobertos. Isso pode permitir que você tenha uma reserva menor. O ideal é que você coloque uma planilha todos os seus custos fixos e, dessa forma, identifique quanto precisa ter para se custear na hipótese da perda do emprego ou numa situação atípica em que sua renda cesse ou diminua bruscamente. Além, é lógico, dos gastos possíveis e inesperados com a manutenção da casa, do carro ou gastos com veterinário e etc. Eu vou parar por aqui. E aí, amanhã, sim, amanhã, emenda de feriado, nós teremos nosso clube do livro, tá? E a gente continua a partir da página 82, tá bom? Beijo para todo mundo e tchau, tchau.